O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Verbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezverbal.com. Gambito da Dama. Oi pessoal, espero que vocês tenham tido todos uma ótima semana, se bem que a gente se viu virtualmente essa semana. Aqui, inclusive, foi muito agitada no Brasil por conta da aprovação do texto base da reforma da Previdência pela Câmara, que, como tudo nos últimos tempos, tem suscitado uma lógica binária, né? Se fosse aprovado, o Brasil ia acabar; se não fosse aprovado, o Brasil ia acabar. Quaisquer dos dois resultados seriam catastróficos. Eu, como sempre, tento fazer uma análise um pouco mais crítica e acho que, enfim, a gente tem problemas reais de demografia, problemas que devem ser analisados e pensados. Obviamente, alguns pontos eu questiono e justamente por conta disso eu acabo sendo criticada por todos. Mas ok, faz parte da vida. E não vou falar sobre a Previdência no Brasil. A única coisa que eu queria para fazer essa introdução, falar sobre a Previdência, é que por mais importante que ela seja, as análises críticas que eu fui tentando tecer nesse processo é que, para mim, ela é uma lógica do passado. Ela é um problema que está olhando para o retrovisor. Como ela está falando sobre a sua remuneração ou pela finitude ou pela sua redução de capacidade laboral, ela está sendo baseada num mercado de trabalho que muito em breve não vai mais existir, né, gente? Ou pelo menos não na forma que a gente conhece. E a partir daí a gente tem que pensar em problemas e soluções diferentes, porque essa é a lógica da política pública. A política pública, ela se autodestrói. Você mitiga um problema, você resolve um problema, aparecem outros que você precisa pensar em novas propostas e novas soluções. Nesse escopo, uma análise que eu acho muito interessante para fazer o debate com o objeto da coluna de hoje é a decisão inovadora e quase disruptiva da França sobre a tributação sobre os gigantes da tecnologia. Como foi veiculado ao longo dessa semana, a gente observa que algumas dessas empresas, ou talvez várias dessas empresas, está falando de empresas com um lucro de 25 milhões na França e mais de 75, salvo engano, no mundo, ou 125, não sei, mas enfim, é esse tipo de empresa, e que essas empresas de tecnologia, elas têm revelado uma baixa contribuição tributária por possibilidades nas legislações dos vários países. Mas, como eu estou falando de empresas de tecnologia e como eu estou falando de empresas que catalisam muito essas previsões mais pessimistas sobre a mudança no mercado de trabalho, o impacto no mercado de trabalho e na condição de vida das pessoas, de como a gente vai ter essa relação de onde a gente pode adquirir renda, nada mais adequado do que a gente pensar justamente a partir dessas empresas como que a gente pode dissipar esses potenciais efeitos dramáticos sobre a população. Então, quando a França dá esse passo, que obviamente já está sendo alvo de questionamentos pela Casa Branca, em especial pelo Donald Trump, que está tentando observar e está tentando enquadrar a França numa classificação em que a França estaria com isso prejudicando efetivamente as empresas americanas, e é óbvio, isso faz parte do jogo, mas isso abre uma discussão muito interessante sobre o papel do sistema tributário e o papel das grandes corporações nas dinâmicas de redistribuição de renda. Então, quando você está falando de porque quando a gente fala sobre redistribuição de renda, tipicamente a gente associa muito ao que os governos são capazes de fazer diretamente, né? É muito comum a gente fazer uma associação direta com transferência direta de renda. Mas a sociedade, na verdade, ela é uma
uma relação de vários agentes econômicos, de várias instituições, de vários agentes, não só econômicos, né, mas várias instituições que se organizam e compõem aquele fluxo da produção e da geração de renda. Como essa produção e geração de renda vão ser redistribuídos, é um grande desenho de como a sociedade vai se comportar. Como eu já dei aqui a dica várias vezes sobre esse livro, é um pouco o que está no Porquê as Nações Fracassam. Como as instituições se organizam, se inclusivas ou extrativas, é em grande medida um reflexo de como a gente vai desenhar essa sociedade, como os vários segmentos dessa sociedade vão se acoplar no processo de crescimento e desenvolvimento econômico. Então, o sistema tributário é uma dessas grandes instituições que pode ter ou um papel redistributivo numa organização de uma sociedade com tributação, com arrecadação e redistribuição progressiva, com arrecadação progressiva e redistribuição dessa renda, ou ele pode ser concentrador de renda. Então, quando a gente coloca dessa forma, e a postura da França é, olha, eu estou fazendo isso, mas eu estou aqui para negociar, eu não estou aqui para retaliar. Essa é a minha proposta, mas vamos sentar aqui e vamos negociar. A gente vê esse desenho por duas óticas. Bom, estaria dando à França um primeiro passo no mês que Bretton Woods completa 75 anos, de tentar recriar um desenho global, recriar um desenho de cooperação global. Inclusive, essa semana a gente falou também sobre o acordo Mercosul e União Europeia, que é um acordo sem precedentes. Ou estaria, nessa medida, um racha definitivo entre Estados Unidos e União Europeia, e como que a gente vai observar a partir daí a sequência desses acontecimentos. De qualquer forma, fica aí uma análise de que pensar no sistema tributário é uma tarefa que tanto aqui no Brasil é necessária. Não é a reforma da Previdência não é uma panaceia, ela tem que ser associada a outras reformas, mas ela faz parte de um curso natural de uma sociedade que está se reorganizando, inclusive economicamente. Como, por exemplo, se a gente pega o próprio imposto sobre o lucro lá no início do século XX nos Estados Unidos, não por acaso no início do século XX, onde você começava a ter uma reestruturação da economia, saindo um pouco mais dos mercados um pouco mais pulverizados no início da Revolução Industrial, uma estrutura de mercado na Revolução Industrial um pouco mais relacionada à concorrência, para os mercados mais oligopolizados da primeira para a segunda Revolução Industrial. Então, de novo, está no sistema tributário talvez o início de um debate que, ao meu ver, faz muito sentido no século XXI, dizendo sistema tributário, nesse caso específico das empresas de tecnologia, e, portanto, trazer o avanço tecnológico para qual é o papel que eles devem exercer nessa sociedade que vem crescendo e vem se desenhando diferente do que a gente está acostumado. Bom, pessoal, a minha dica cultural talvez seja a dica mais óbvia, né, nesses últimos tempos. Eu não sei se vocês já viram, mas eu tô achando assim imperdível Chernobyl. Assim, é incrível, inclusive todas essas discussões de política pública são, nossa senhora, assim, maravilhosas, da forma como a gente consegue entender a série, entender algumas decisões e como as más decisões colocam a vida das pessoas em risco. Assim, eu particularmente estou apaixonada pela série. Então, de novo, acho que é uma dica mais batida que chantilly, mas vale a pena para quem ainda não assistiu. Beijo, uma ótima semana.